Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Cozinhando com Graxa. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer um vídeo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a saída da Ford aqui do Brasil. A Ford foi a primeira montadora a ser instalada aqui no Brasil em 1919. Portanto, já vai indo para 102 anos, né? Mais de um século aqui no Brasil. E vem a notícia que eles estão deixando o país. É uma notícia triste, né? Deixou a gente muito preocupado, mas honestamente era uma notícia já esperada. Quem não se lembra, né, das F100s, que tornaram a coqueluche aí de quem tinha fazenda, sítio, do sucesso do Corcel 1, Belina 1, Corcel 2, Belina 2, Maverick, os Galaxy, que era carro de presidente, de ministros, o Escort, né, por último. Então deixa uma saudade bastante grande e infelizmente uma perda assim em termos econômicos bastante significativa. Eu tive o privilégio de conhecer a Ford nos anos 80 e 90, porque eu trabalhava numa empresa, diga-se de passagem, a maior do seu segmento mundial, e nós éramos fornecedores para as montadoras, né? Então, e eu era o elo entre a empresa e as montadoras. Então eu estava direto na Ford, envolvido em quase todos os departamentos, né? Desde engenharia, controle de qualidade, compras, suprimentos em geral, tudo. E conheci bastante a Ford na década de 80 e 90. E nessas duas décadas, o país contava apenas com 4 montadoras, né? Eram a Volkswagen, a General Motors, a Ford e a Fiat, que também era quase que recém-instalada aqui no Brasil. Então, a gente lembra muito bem, você na época para adquirir uma Brasília levava 6 meses na fila para comprar uma Brasília da Volkswagen. Então, essas 4 montadoras, na realidade, como diz aí o popular, elas nadavam de braçada. Então, o que punha no mercado, o consumidor comprava, né? E então, com o mercado, a abertura do mercado, aconteceu uma reviravolta muito grande, que as montadoras passaram a se preocupar mais, porque vieram grandes outras fábricas para o Brasil e a competitividade aumentou absurdamente. Então, era sabido que haveria uma divisão no mercado, né? E quem não se preparou para a atualização do seu portfólio, realmente sofreria mais para frente as consequências. Então, quem se preparou, quem evoluiu, quem colocou mais opções no mercado, continuou. A Ford, que está no Brasil há 102 anos, ela ganhou muito dinheiro no Brasil, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que houve uma acomodação. Mas vamos falar isso mais para frente. Então, naquela época, na década de 80 e 90, a procura era bastante
e a oferta nem tanto. E é uma época que, né, todo mundo estava ávido para ter seu carro zero, e o carro virou um bem necessário que perdura até hoje, né? Ninguém mais consegue ficar sem carro, com exceções que eu também vou falar daqui a pouco. E nesse sentido, me parece até que as montadoras estavam, de certa forma, acomodadas, porque elas estavam brigando em quatro, né? E a população do Brasil estava sempre aumentando, como normal, e cada vez mais querendo carro. Daí houve uma reclamação de um presidente aí do Brasil, dizendo que nós andávamos em carroça, né? E isso foi um alerta muito grande, que as montadoras passaram a se incomodar com isso também, e a tentar melhorar um pouco o nível, a qualidade dos carros. E daí começaram a vir para o Brasil montadoras do exterior. E acirrou, né, a partir daí, a concorrência. E, evidentemente, o mercado teria que ser dividido, né? Eu me lembro, eu venho comentando isso faz algum tempo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu conversando numa roda de amigos aí com um rapaz muito mais jovem, um jovem. E ele tem condições de ter seu próprio carro tranquilamente. Ele tem carteira de habilitação, tudo, mas não tem carro. E eu perguntei para ele já naquela época, eu falei, escuta, por que você não compra carro? Ele falou para mim, olha, para que eu vou comprar um carro hoje? Tem essa lei seca. Eu gosto de sair com meus amigos para ir numa boate, em algum lugar, tomar um drink, tomar uma cerveja. E sempre voltava para casa com aquela preocupação de ser preso, né? de ser pego dirigindo com nível de álcool acima, podendo causar um acidente com terceiros. E veio o Uber, que facilitou demais a nossa vida. Eu não preciso mais de carro hoje. Então eu vou sair, chamo um Uber, ele vem na porta da minha casa, me leva para casa, de volta, sem risco nenhum. O que aconteceu? As montadoras, e isso também há mais de ano aí, eu vi um diretor de uma montadora dando uma entrevista, dizendo que eles teriam que fazer mais carros para os jovens. Tanto que se você pegar aí, você vai ver que a Volkswagen tentou aí com o Up, a Fiat com o Mobi, enfim, mas não pegou, assim como deveria, porque o jovem realmente ele está mais consciente do perigo e do problema que é dirigir com álcool acima do permitido. Então, tudo isso acarretou para que a produção fosse desacelerada, né? Então, as montadoras que não se prepararam, que não viram que isso poderia acontecer, estão sofrendo na pele agora. Pelo que eu pude entender, basicamente são duas as reclamações da Ford e a tomada de decisão para deixar o país. Uma, eles alegam que o Brasil não se modificou politicamente e economicamente falando. Quer dizer, eles queriam, acho que mais incentivo do governo, mais alguma coisa desse tipo,
e por enquanto não veio. Então a culpa hoje cai em cima da política econômica do Brasil. E a outra, a pandemia. Só que a pandemia não veio para a Ford, ela veio para o mundo. O mundo todo está sofrendo com a pandemia. Então não deveria esse ser só o motivo, né? Um dos motivos tão graves assim. Isso, infelizmente, pegou todo mundo de surpresa, muita gente teve que se adaptar. A gente tem contato com pessoas aí que até dizem que o seu modo de trabalhar agora aumentou as vendas e, quer dizer, então se for verificar, a pandemia tem totalmente o lado ruim dela. Mas quem tirou algum proveito disso, hoje está se saindo até bem. Então a Ford, que durante tanto tempo ganhou dinheiro do Brasil, e não venham me dizer que houve aí para trás, houveram outras medidas melhores do que as atuais, por que não? A gente sabe que sempre teve isso daí. Não vou negar e acho que eles estão certos em algumas coisas, isso é um absurdo. Um carro hoje, para ser produzido, ele tem de custo mais de 60% de impostos, é um absurdo, né? Então, nesse ponto, eu acredito que todas tenham total razão, que eu me lembro quando eu fazia os custos junto com as montadoras para a gente fornecer o nosso produto, era um parto. E basicamente por causa dos impostos. Quando você fazia um custo e tirava os impostos, era uma maravilha. Mas infelizmente, eu acredito que aí os políticos, né, que estão lá em reunião luxuosas e não sei o que, não conseguem tomar uma decisão que afete as altas cargas de impostos, né? Então isso vai continuar se não tiver uma política realmente melhor nesse sentido, todos vão sofrer, não só a montadora, mas o produtor de forma geral aí está sofrendo muito com os impostos. Então, é uma lástima realmente a Ford ter tomado essa decisão, porque vai ficar e vão colocar na rua mais de 5.000 funcionários, né? Isso falando de funcionários diretos, que depois você tem os indiretos, né? Você imagina quantos fornecedores a Ford tem. Uma montadora, ela já se chama montadora porque ela monta o carro. Então a maioria dos componentes de um carro são comprados fora, pelas autopeças, pela uma série de fornecedor que infelizmente vão sofrer com essa decisão que a Ford tomou. Então, pode estimar aí que são mais de 10.000 pessoas que vão perder o emprego por essa decisão. E a gente ouve, pessoal, ainda mais, que tem mais montadoras já visualizando a saída do Brasil. Recentemente a Mercedes, aí em Iracemápolis, também fechou suas atividades, quer dizer, jogou mais gente na rua, infelizmente. Então, eu acho que os políticos têm que acordarem, porque isso pode virar um problema muito sério para nós. Decisões têm que ser tomadas quase que imediato, porque não tem como, né? Você pega uma Ford de mais de um século atuando aqui, simplesmente deixar o Brasil. Então temos que, sei lá, ter vergonha na cara e fazer alguma coisa que possa acabar com essa sombra de fechamento de indústrias. Outra coisa
que eu acredito muito que está acontecendo é que hoje você para ter um carro, você já calculou o que você tem de custo extra para você ter o seu próprio veículo? Então você põe aí, você tem IPVA, você tem seguro, você tem licenciamento, você tem manutenção, você tem gastos, né, de outras formas aí. Quer dizer, o carro seu hoje é realmente, além da utilidade que ele tem um custo elevadíssimo. É aquele velho ditado, é uma família. E hoje, o que está acontecendo? A gente já ouviu boatos, não sei se é boatos ou eu acredito que vai virar isso aí sério. Uma grande montadora já está pensando em fazer sua própria locadora, saindo já veículos para aluguel de dentro da própria montadora. Então hoje a febre de se alugar um carro tá muito grande. Quem faz hoje, põe no papel que alugar um carro sai mais barato do que comprar, está indo para o carro alugado. Quer dizer, mais uma queda, né? Se as seguradoras que até agora se aproveitaram demais do consumidor, inclusive com aquelas letrinhas que você não consegue nem ler lá, você só vai saber que ela existe quando você sofre um dano. E um seguro, hoje é um seguro de carro, vamos e venhamos, é um absurdo, né? Porque por fato você teria que ter a segurança de ser roubado. Deveria ser uma coisa que você não deveria pagar para ser ressarcido, né? Por segurança. Bom, e financiamento, você vai financiar um carro hoje, você paga 2. Então, o que está acontecendo é que está todo mundo, uma boa parcela dos consumidores aí está deixando de querer adquirir seu carro próprio, está alugando. Então, os bancos, as grandes seguradoras que não se modernizem nesse sentido aí, ou pelo menos baratear um pouco mais as coisas, porque vai chegar um momento que financiamento vai ser totalmente inadequado, seguro, né? Você pega o seu carro hoje alugado, a preocupação que você tem é colocar combustível, né? Então, a Ford, infelizmente, está realmente deixando o Brasil. Os motivos alegados foram a política econômica, não vantajosa para ela, e a pandemia, que causou um efeito negativo de consumo muito grande. Então, é lastimável, mas nós temos que seguir em frente, né? Então, muito obrigado aí pela atenção, Deus abençoe todos e até a próxima, se Deus quiser.